Olá, gente bonita do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, estudando bastante. Eu sou a professora Renata de Matemática e darei continuidade com vocês ao conteúdo relativo à estatística. Então, sempre não posso deixar de lembrá-los, né, de que vocês devem acessar a plataforma do Google Class, fazer a atividade que é relacionada à nossa aula de hoje, porque dessa forma, além de praticar o conteúdo, você também garante a sua presença lá com a tua professora lá da tua escola, né? Não deixem de participar das atividades que são propostas pela tua escola, é muito importante, e chamem todos os colegas para participar junto com vocês. Então, antes de começar o conteúdo de hoje, nós vamos relembrar aquilo que foi dado na última aula. Nós trabalhamos com distribuição de frequência de dados agrupados, calculando o número de classes da amostra pela regra da raiz e calculando o número de elementos de cada uma dessas classes, fazendo a divisão da amplitude pelo número de classes da amostra. Então, nesta aula nós vamos continuar, nós vamos rever ainda com uma retomada das medidas de tendência central de dados agrupados, tá? Então nós vamos continuar trabalhando com as medidas de tendência central, relembrando média, mediana e moda. Então, como esta aula é uma retomada, nós vamos começar com um exercício para você poder praticar bastante aí na tua casa. Então, a tabela aqui a seguir mostra o número de funcionários de uma empresa presentes ao trabalho durante os 5 dias da semana. Então, os 5 dias da semana, de segunda a sexta-feira, na coluna da esquerda, na coluna da direita, nós temos o número de funcionários que estavam presentes nessa empresa. Então, na quinta-feira, não houve faltas. A média diária de faltas de funcionários nessa semana foi de aproximadamente quanto? Então, aqui vocês têm 5 alternativas. Eu vou deixar para vocês aqui na tela da nossa aula a tabelinha, para que você possa ficar com o enunciado e com os dados dos números de faltas de cada dia da semana, para que você possa calcular aí o que está sendo pedido, e a gente já volta para verificar como que você fez.
Então vamos lá, pessoal? Vamos verificar como que você fez aí na sua casa. Então, eu deixei para vocês a tabelinha. Com essa tabelinha, no primeiro passo, você verifica que o número de funcionários dessa empresa é 240. Por quê? Porque é o número de funcionários presentes na empresa na quinta-feira e na quinta-feira não teve falta. Então, o que eu fiz? Proponho aqui o cálculo do número de faltas de cada dia. Então, na quinta-feira eu não vou calcular. Então, segunda-feira, 216 faltas. Como que eu cheguei nesse número? Opa, desculpa, 24 faltas, porque eu tinha 216 funcionários na empresa. Deus o livre, tanta falta na empresa, a empresa não anda, né? Eu fiz 240 menos 216, tá? É assim que você calcula o número de faltas por dia. Então, o número total menos o número de faltas. Aqui eu chego, então, que terça-feira eu tive 36 faltas. Na quarta-feira, 12 faltas. E na sexta-feira, claro, né, gente? Sexta-feira foi o dia que mais falta. Eu tive ali 60 faltas. Então, daqui, desses 4 dias em que houveram faltas, eu tenho um total de 132 faltas nessa empresa durante uma semana. É muita coisa, né? É melhor não faltar. Mas vamos lá que esse aqui é só o exercício. Então, como que eu vou calcular a média? O segundo passo, calcular a média. Eu vou fazer a média dividido por 5. Por que por 5? Porque essa semana que foi considerada é uma semana de 5 dias, de segunda a sexta, enquanto o funcionário trabalha lá. Esse x com tracinho em cima, lembrando que indica que se trata da média, tá? Quando você tem um tracinho em cima, é média. Então, 132 dividido por 5 dá 26. Na hora de marcar no seu gabarito, você marca lá que o número médio de faltas nessa empresa por dia é de 26 funcionários, ok? Então, não deixem de realizar, de verificar se você acertou aí e corrigir o teu exercício, tá? Depois vocês vão usar essas informações para fazer as atividades que são propostas. Então, continuando, claro, né, como eu sempre digo, a gente não aprende sem praticar. Temos mais um exercício que trata também das medidas de tendência central. Esse é um pouquinho diferente. Então, nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes, respectivamente, tá? No primeiro dia atendeu 19, no segundo dia 15, no terceiro 17 e no último dia 21 clientes. Então, no quinto dia útil dessa semana, esse gerente atendeu N clientes. N, a gente não sabe o número de clientes que ele atendeu no último dia da semana, que é o quinto dia. Se a média do número diário de clientes atendidos por esse gerente nos 5 dias úteis dessa semana foi 19, a mediana foi, eu deixei mediana em negrito para que vocês se atentem ao que está sendo perguntado, ok? Então, primeiro passo, anotem os dados do que você tem, anotem o que você quer e aí vocês vão trilhar o caminho para chegar na resposta. Espero que vocês acertem. Até daqui a pouquinho.
Então vamos lá, gente, verificar aqui como que vocês resolveram essa atividade aí no caderno de vocês. O primeiro passo é o cálculo de N. N é o número de clientes que esse gerente atendeu no último dia da semana, que no caso seria o quinto elemento. Então, o que nós temos? Nós temos que a média é 19. Então, x com o tracinho em cima, que indica a média, você sempre vai lembrar disso, é igual a 19, isso aqui eu tirei do enunciado, e aqui do lado eu escrevi como que a gente faz o cálculo da média. O cálculo da média é a soma dos 5 dados da semana, que são esses dados, o número de clientes que esse gerente atendeu, dividido por 5. Por que por 5? 5 é o número de dias da semana que ele trabalhou, então por isso 5. Então aqui o 5 está dividindo, eu passo multiplicando para o primeiro membro. Para quem não gosta desse tipo de operação, basta você efetuar a multiplicação dos dois membros dessa equação por 5. E você estará ali eliminando o 5 do segundo membro. O que você quer fazer, o que você pretende é achar o valor de N. Para achar o valor de N em qualquer equação aqui de primeiro grau, você isola esse N. Isolar quer dizer deixar sozinho, ou seja, tirar de perto tudo aquilo que não seja o N. E sim, eu tenho dois membros, o 19 e o cálculo da média. Então aqui 19 vezes 5, que é o 95, vai ser igual a soma de todos os elementos, 72 mais o N. De novo ali o N está acompanhado da soma, o 72 está sendo somado a ele. Então, como eu quero eliminar esse 72 do segundo membro, eu subtraio os dois membros 72. Então, os dois membros tirando 72, aqui ele some no segundo membro e no primeiro membro, 95 menos 72 é 23. O que significa esse 23? Esse 23 indica quantos clientes esse gerente atendeu no seu quinto dia de trabalho. Então, agora sim eu vou determinar a mediana. Como? Lembrando que a gente organiza a amostra na forma crescente ou decrescente para determinar essa mediana, tá? Se você gosta do crescente, vai, do decrescente, ok também. E fica bem simples de determinar quando o número de elementos é um número ímpar. Por quê? Porque você vai pegar exatamente o elemento que está no meio. Quando o número é par, você não tem um elemento no meio. Então, é diferente, tá? Aqui ficou bem tranquilo porque nós temos 5 elementos. 15, 17, 19, 21 e 23. Logo, o elemento mediana, que indica a mediana dessa amostra, é o 19. Na hora de marcar a tua alternativa, você vai marcar a alternativa B, que indica lá o 19, ok? É uma coincidência, nesse exercício, a média ser igual à mediana, tá? Isso não acontece sempre, quero chamar a atenção de vocês que foi uma coincidência, beleza? Então vamos para o nosso próximo exercício, né? O nosso próximo exercício também vai envolver as medidas de tendência central. Aqui nós temos uma tabela que mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas, que são chamadas de ME, que se encontram à venda. Então, são empresas que estão sendo vendidas e esse faturamento que está indicado aqui na nossa tabela, ele é dado em milhões de reais por ano. Então, eu tenho 5, por exemplo, Alfinetes V, Bala W, algumas empresas, alguns exemplos de empresas. Então, aí nós temos um investidor que deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Só que aí, para escolher qual delas ele vai comprar, ele vai calcular a média da receita bruta anual de cada uma delas nos últimos 3 anos e vai escolher as 2 empresas que têm a maior média anual. Então, calculando a média para saber em qual delas que esse investidor vai colocar o seu dinheiro. Então, vocês façam com cuidado aí para verificar o cálculo da média do rendimento bruto de cada uma dessas 5 empresas. A gente já volta para saber qual delas ele escolheu.
Vamos lá, gente, então, verificar como que vocês resolveram essa questão. A pergunta é simples. Das 5 empresas ali apresentadas, quais delas apresentam maior rentabilidade nos últimos 3 anos, aqueles anos que constam na tabela, 2009, 2010 e 2011. A pessoa que vai comprar vai investir naquelas duas que têm o maior rendimento bruto, por média dos últimos 3 anos. Como que a gente calcula a média do rendimento de cada uma dessas empresas? Nós vamos somar os 3 valores de cada um desses anos e dividir por 3, porque 3 é o número da amostra que a gente tem, ok? Então eu fiz isso para cada um deles, já deixei aqui no quadro indicado para vocês. Então aqui eu tenho aqui alfinetes V. Somei a rentabilidade dessa empresa nos 3 anos, dividindo por 3, eu obtive o valor de 220. O que é o 220? É a média anual. Então, em média, por ano, essa empresa vende 220 milhões de reais. Bom, passamos para a próxima empresa, a empresa de balas. Então, calculamos da mesma forma. Todos os cálculos foram resolvidos fazendo essa soma dos 3 valores e dividindo por 3. Então, de balas W eu obtive 210, de chocolates X 225, a pizzaria Y 230 e a tecelagem Z 205. Vejam que eu chamo bastante a atenção de vocês de que esse X com o tracinho em cima indica a média. Então aqui vocês vão assinalar quais as empresas que têm a maior rentabilidade. Nós vamos chegar que é a que rendeu lá 230 em média por ano e 225 em média por ano. Quando a gente vai olhar para as empresas são a de chocolate X e a pizzaria Y. Na hora de você marcar isso lá na sua alternativa, você não vai errar quais são as empresas, muito menos nomes. Então, você vai lá e assinar a alternativa D e não vai errar. Então, vejam que poderia ter sido uma pergunta de rentabilidade de empresa, diferenças de rendas de empresas, e é com certeza uma questão, sim, proposta pelo Enem. Então, durante a nossa aula de hoje, nós vimos quais são as medidas de tendência central para pesquisas que contêm dados agrupados, estatística descritiva. Eu espero que vocês continuem estudando bastante esse conteúdo, que é um conteúdo que não cai, já falei, vocês vão ficar com esse meme na minha vida, né? Ele não cai, ele despenca em vestibulares e Enem. Então, fiquem bem, estudem, a gente se encontra aqui na próxima aula.